Olá, amigos, bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Tudo possivelmente bem. Bom, melhor do que mamão com açúcar. Tiraram o presidente da República da jogada e disseram que a única obrigação da União era entregar dinheiro, muito dinheiro, grana, muita grana para governadores e prefeitos. Só. O presidente não poderia determinar controle, não poderia verificar, fiscalizar, não poderia estabelecer padrões, não poderia recontar mortos, não poderia fazer absolutamente nada que não fosse enviar para governadores e prefeitos dinheiro, grana, bufunfa, arame, pila aos montes. Nunca se viu tanto dinheiro entregue num momento terrível, no momento de guerra, guerra bacteriológica que não se sabe se é guerra da Guerra Fria ou se é guerra do teste de bactérias para destruir a humanidade. Aconteceu que os números não batem. Muita gente que não tinha coronavírus foi sepultada como sendo vítima de coronavírus. Muita gente foi escondida como morta por conta do coronavírus. E quanto mais gente morreu pelo coronavírus, mais dinheiro poderia ser creditado em contas de governadores e prefeitos. Uma espécie de história que foi contada para os céticos acreditarem ou duvidarem. Eu sou um cético. Eu não acredito nesta história da forma como foi contada. 165,9 milhões é o número de mortos por Covid-19 estimado pela Universidade de Washington para o Brasil até 4 de agosto. O número, eu li errado, vou repeti-lo certo, 165.900. O número de mortes pelo Covid-19 estimado pela Universidade de Washington para o Brasil até 4 de agosto. Claro, o Ministério da Saúde agora quer recontar mortes por esse Covid-19, alegando registro de óbitos a mais pela doença. Claro, os políticos que não gostam dos militares que estão no governo, eles estão dizendo que não é bem assim. Isso não é verdade. Isso é coisa de alguns que estão descontentes, que não é verdade o que estão dizendo por aí. Para a cúpula da pasta da saúde, que está sendo tocada por um general, do qual eu não tenho dúvida e para o qual eu ponho toda a minha confiança, seria a última descrença das minhas descrenças no Brasil, se eu soubesse que um general estivesse também falsificando dados. Eu acredito nos generais. Eu acredito na Escola Superior de Guerra. É importante que estados e municípios, sabemos agora, inflacionaram informações para receber recursos federais, vejam só. Aproveitaram da desgraça alheia para conseguir mais grana do Ministério da Saúde. Logo, do Ministério da Saúde, quem recebeu dinheiro do Ministério da Economia, cujo melhor ministro da Economia, Paulo Guedes, é o dono do Caixa do Tesouro. Bem, cientistas, entretanto, denunciam o oposto. Dizem que o número de vítimas é muito maior. E essa mudança de discurso, aliada à alteração na divulgação de dados e à omissão de estatísticas, seria uma manobra para criar falsa sensação de controle da doença. Mentira! Não há falsa sensação de controle da doença. Se nós estamos vivendo um estado de guerra, vocês querem que o dono da guerra, o general da guerra, o que está comandando a guerra contra o inimigo, ele fique dizendo todo dia que ao invés de morrerem 20, morreram 100. Ora, o general da guerra tem que dizer, no mínimo,
que hoje morreu menos gente do que ontem, no mínimo. Ou dizer que o número de pessoas estabilizou. Mas o pessoal dos jornais e das revistas, da estação de televisão global, não de todas as redes, não. A Jovem Pan News não participou desta fumaceira. A Jovem Pan News transmite a verdade sobre a verdade, somente a verdade, nada mais do que a verdade. O dinheiro que vem do Ministério da Economia veio para governadores e prefeitos com um objetivo: curar, ajudar, montar, estruturar condições para que houvesse menos mortes. Mas os governadores políticos, juntamente com os prefeitos que terão campanha para eleições neste ano de 2020, em outubro provavelmente, eles usaram o dinheiro para dizer que quanto mais gente morrer, menos crédito será dado ao capitão Bolsonaro e ao vice-presidente Mourão. O resultado é que o governo pensou o seguinte: para aí, vamos usar a inteligência do Estado-Maior das Forças Armadas, da Agência Brasileira de Inteligência, da Polícia Federal, das polícias militar e civil, e vamos recontar esses mortos e vamos ver efetivamente, por amostragem, se essas pessoas que morreram por vírus, de fato estavam contaminadas por vírus. E começaram a desenterrar pessoas para fazer a amostragem. De cada 20, 15 não morreram por coronavírus. Essa é a verdade. Se você quiser acreditar, acredite. Se não quiser, fique do lado dos bandidos. A política no Brasil é muito suja, é muito porca, é muito indecente, é muito nojenta. Tanto assim que as pessoas que são traídas pelos políticos, elas, na hora de votar, traem também. É uma regra, uma equação clássica. Eleitor traído, ele trai. Vejam vocês que a omissão de dados verdadeiros é um crime. Mas no Brasil a justiça está nas mãos do STF-PT, que faz de conta que não tem nada a ver. Aliás, quem determinou que o presidente da República, o chefe do Poder Executivo, o que executa, ele não podia executar nada. Uma ordem executiva no Brasil não pode ser dada pelo governo que não rouba e não deixa roubar. A consequência disso é que muita gente foi enterrada rapidinho, por conta de estar contaminada com o coronavírus para engrossar as estatísticas e receber mais dinheiro da União. Porque o STF-PT disse que tinha que todo o assunto relativo a essa pandemia seria lidada com governadores e com prefeitos. Prefeitos e governadores que têm interesse nos resultados das eleições de outubro ou novembro para refletir nos resultados das eleições de 2022 para governadores, para deputados estaduais, federais, senadores e presidente da República. Você tem todo o direito de duvidar do que eu estou dizendo. Nem quero que você acredite no que estou dizendo por acreditar. Leia o que eu leio, estude o que eu estudo, veja o que eu vejo e depois a gente conversa. A imprensa que não está recebendo, revistas e jornais e sites principalmente, mas não somente, não está recebendo dinheiro algum da presidência da República, ela, em contrapartida, está tocando o pau em cima do capitão e do general. Você abre o Estado de São Paulo, ou o Globo, ou as revistas Veja, Isto É, ou qualquer outra revista acostumada a ser intitulada como da grande mídia, você logo percebe pela capa que é pau em cima do governo do capitão.
Claro que ele tem uma verborragia às vezes nojenta, claro que às vezes ele fala demais, claro que às vezes ele provoca e usa palavrões. Sim, sim, isso não é mentira, é verdade. Mas você deve acreditar que pela primeira vez na história a governança ela está sendo exercida sobre o governo está governando o governo. Isso nunca acontecia. Dentro dos ministérios não fica nenhum. O cara roubou, ele está na rua. Assim como aconteceu com a nomeação de um integrante do Centrão, do BNB, Banco do Nordeste do Brasil, ele foi nomeado hoje e não sabia que existe inteligência por trás das nomeações. Inteligência é uma forma de dizer que existe informação. O governo não age sem ser informado. Em cada papel assinado vem um carimbo, divisão de segurança e informações. No dia seguinte, o nomeado para o BNB foi demitido. Falou bobagem no primeiro dia. Falou e fez bobagem. Ora, se as coisas estão assim, eu acredito que, mais do que nunca, nós devemos ter esperanças no amanhã. É evidente que quando o ministro da Economia diz que nós não vamos mais ter concursos, isso vai ter consequências, sérias consequências, nas faculdades que industrializaram os cursos de direito. Todo mundo quer ficar advogado para fazer concurso para começar a ganhar salários de R$ 30.000. Não há escala de subida na hierarquia dos concursos no Brasil. Foi suprimido pela turma que construiu essa situação para ganhar muito dinheiro à distância do contribuinte, aquele que não tem caixa 2 e aquele que não sonega impostos. Para reduzir a coisa a uma informação simples e chegar ao ponto do fim da conversa, virologistas e epidemiologistas apontam subnotificações de um lado. Já outras pessoas que estão dentro do governo estão contabilizando aproximadamente 50% de mortos a mais do que efetivamente morreram por coronavírus. O cidadão morreu por conta de AIDS, mas nos boletins dos hospitais saía coronavírus. Tuberculose, morreu por tuberculose. Câncer, por ser fumante, o relatório trazia coronavírus. O cidadão morreu por acidente de trânsito, o relatório saía coronavírus. Claro, com essa estatística falsa, feita no Me Engana Que Eu Gosto, havia mais dinheiro do Ministério da Economia enviado ao Ministério da Saúde e o Ministério da Saúde remetia mais dinheiro para o prefeito e para o governador. E o governador e o prefeito faziam mais caixa para as eleições. Eleições de outubro ou novembro. Claro que essas eleições vão refletir nas eleições de 2022. Se a turma da bandidagem, Luiz Inácio da Silva solto, Operação Lava Jato com o ministro Sérgio Moro desmilinguindo, o que vai acontecer? Se a turma da bandidagem ganhar as eleições em 2022, eu acho pouco provável que isso ocorra, mas pode ocorrer, esse pessoal vai anular todos os atos que o presidente capitão e o vice-presidente general fizeram para sanear a estrutura organizacional dos ministérios dentro do governo do Brasil. Pela primeira vez, eu vejo que o governo governa o Brasil. A governança corporativa, ela está acontecendo. E tem muita gente com concurso que ganha salários arbitrariamente altos demais
impedindo que o salário mínimo ele suba ao mínimo para R$ 3.000. Não dá. Não dá porque a turma da área pública ganha demais e não fica nenhuma condição para a turma da privada, da iniciativa privada, ganhar um pouco mais. É uma triste novela, mas eu não estou omitindo, nem dizendo de dizer o que devo falar sem que alguém tenha pedido para eu falar ou ficar quieto. Prestem atenção nessa história. Os mortos dentro dos seus caixões de defuntos, né? Eles estão regurgitando, estão se virando de lado, eles estão pedindo justiça. Mortos não falam, mas esta é uma figura que eu uso no final deste comentário para dizer: é uma vergonha vergonhosa. Essa redundância do português aqui usado tem o objetivo de dizer que tem muita gente que morreu de problemas na unha do pé e que na estatística do hospital foi colocado como coronavírus. Bandidagem da mais alta sofisticação dos bandidos. Eu volto amanhã. Até lá.